Oi, meu nome é Milene e hoje eu vou falar sobre os mitos do luto. Existem 4 mitos que eu quero falar hoje. Existem mais, mas aos poucos eu vou trabalhando. 4 principais que eu acho que realmente são importantes para desmistificar um pouco. O primeiro deles eu vou te dizer que é as pessoas dizerem: eu sei o que você está passando. Honestamente, ninguém sabe o que você está passando. Mesmo que a pessoa tenha tido o mesmo tipo de perda. Perdeu um filho, perdeu um marido, assim como você. Tem gente, inclusive, que compara: eu perdi meu emprego e sei como é difícil perder alguma coisa. Pode ser que o emprego dela tenha sido uma coisa muito importante, mas não é que se compara. Não existe uma competição. Mas o que eu sinto, só eu sinto. Em qualquer situação da vida, o que eu sinto, só eu sinto. Você pode ter uma ideia de que não é fácil. Você pode ter uma ideia que possa estar sofrendo. Mas você não sabe o que eu estou sentindo. É um mito. E às vezes até uma ofensa. Você chegar para alguém que recém perdeu alguém e dizer: eu sei o que você está sentindo. E falar de uma forma muito segura. E, inclusive, saber o que vai acontecer. Que aí nós vamos para o próximo mito. O mito de dizer que existem fases específicas para o luto. Eu já vi gente questionando: eu não passei a fase da raiva. Será que vai vir agora? Será que vai vir mais tarde? Ou como se fosse uma sequência. Primeiro você nega, depois você tem raiva. Não existe as fases do luto. As fases do luto foram criadas por mais de um psicólogo, por mais de uma forma de linha ou área terapêutica, para que se pudesse pegar uma normalidade, o que é comum de muitas pessoas sentirem. Eu já aviso e já lanço a ideia de que eu tô, e vocês provavelmente devem ter visto na postagem também, dando de graça um e-book. Quer dizer, um book que você pode pegar online, sobre várias coisas das quais eu vou estar falando, onde eu vou estar explicando cada um desses mitos também, que é justamente você entender um pouco do processo e o quanto elástico, flexível ele é, no sentido individualizado. Então, existem fases comuns a muitas pessoas? Sim. As fases são iguais? Nunca. E posso lhe dizer com certeza, por viver numa família grande, onde tiveram os mesmos tipos de perdas e vivenciaram de forma completamente diferente. E assim, entre amigos, e assim, entre pacientes, realmente as pessoas vivenciam de forma diferente. É mais para uma montanha russa, onde você está bem e daqui a pouco você sente de novo. E com o tempo a gente vai falar sobre gatilhos no luto, que são às vezes você, entende, está vivendo de novo, aparentemente está tudo muito tranquilo. E aí você ouve aquela música, você vê aquele bichinho de pelúcia, você lembra, se toca e parece que está tudo ali. Está tudo ali. E não é que você não resolveu, porque o luto não é uma coisa que se resolve. É que tá ali, aquela história que parece que não terminou. Ela terminou daquele lado, e desse lado ficou um buraco, que você, não é que preenche esse buraco, você se ocupa e a tua vida dá uma virada. E essa virada te leva para outros lugares. Mas, às vezes, você olha lá para aquele cantinho de novo. E tá lá o sentimento. Tá lá a saudade. E que pode se transformar, e deve se transformar, numa coisa muito boa. Como parte da tua vida. E honrar isso. Mas não dá para dizer que vai ser essa fase. Depois, então, você vai aceitar tudo e vai estar tudo muito bem. Não é desta forma. Outro mito é como se as pessoas soubessem, e principalmente tem muita gente que cobra, como você deve agir quando você tem a perda. Por exemplo, você deve ser forte, você vai passar isso, você é nova. Esse mito de, agora você tem que se vestir de preto, depois você pode, sei lá, vestir de amarelo. Ou, não, você tem que sair. Ou, é muito cedo para você sair. Eu me lembro a história de um paciente meu que, infelizmente, perdeu o filho por um câncer. Um filho pequeno, 5 anos. E
Com certeza foi muito difícil, até porque foi toda aquela morte antecipada que é ter o câncer e você sabe que pode dar um desfecho e deu, e que não é o que você quer e não é pelo qual você luta. E depois que a criança morreu, claro que é uma perda, claro que é uma dor, claro que é um luto, mas um dia, por acaso, alguém estava contando uma piada perto dele, onde ele trabalhava, e ele começou a rir da piada, a piada estava engraçada. E vieram pessoas como policiais que sabem como deve agir num luto e disseram: como você pode rir depois que teu filho morreu? Significa que não tá certo rir, então. Não tá certo viver. Não tá certo ter reações. Sabe? E ao mesmo tempo vão vir outros policiais que vão dizer: você tá muito sério, ou você tem que sair, ou você tem que sorrir, ou você tem que... Não, não. É um mito que alguém saiba como é o correto agir. Não tem o correto. Tem o que vai acontecer com você. Tem o que você consegue lidar, reagir, fazer. E isso tem a ver com muitas coisas. Em um outro vídeo eu vou falar mais. Quais são as coisas? A idade que se tem. Uma criança, por exemplo, reage muito diferente, muito mais rápido que um adulto, se ela tiver um bom suporte, não se ela tiver adultos em um luto muito pesado. Se ela tiver suporte, ela entende a falta, mas é mais natural para a criança. Já o adolescente já está em crise, então para ele é muito mais complicado. O adulto, dependendo da idade, por exemplo, eu com 52 anos já tive várias perdas, é diferente de quando eu tive lá aos 27. É diferente. Assim vai ser diferente para uma pessoa de bastante idade. Eu pude conviver, e quem me conhece sabe, que eu fui cuidadora de uma senhora de 91 anos. E a lista de Natal que ela dizia, a lista de Natal dela foi ficando muito pequena. De pessoas importantes, familiares, muitos familiares, muitos amigos. Amigos que também eram atuais, que também tinham muita idade. E a maneira que ela lidava era um luto. Que se somava a outros que ela tinha, mas ela lidava de forma diferente. Então a idade que a gente tem, as crenças que a gente tem, pode fazer muita diferença num luto. Entende? Se eu acredito em céu e inferno, e de acordo com que a pessoa morreu, por exemplo, um acidente ou um suicídio, coisa parecida, pode ser muito difícil num luto. Porque a crença dela, em vez de ajudar, pode intensificar o luto. Ou não. Pode ajudar muito. Mas faz diferença. Faz diferença de como ela vai agir ou reagir. O suporte que ela tem. Entende? Se ela é uma pessoa sozinha e perde, sei lá, os pais, ela tá órfã. Se ela tem irmãos, isso aqui, ela pode se aproximar ou se afastar. Depende da família, depende de como a família vai lidar com isso. Como cada um coopera com o outro. Então, há um mito de que existe um certo e errado para viver um luto. Não existe um certo e errado. Existe a sua forma que você consegue cooperar com o luto. E é isso. Não existe outra possibilidade de lidar com coisas que você não conhece. E o último luto é: não tome nenhuma decisão. Eu até estava olhando, porque esse na verdade não é um mito que não aparece tanto, mas muita gente coloca que você não pode, não deve tomar nenhuma decisão. Entenda que dependendo da situação e do luto que você está vivendo, você é obrigado a tomar decisões. Por exemplo, eu digo que você não deva vender uma casa rápido, mas se você tem uma hipoteca, se você está pagando uma coisa e você não tem como pagar isso, talvez você tenha que ser muito mais ágil do que você gostaria, do que você consegue, mas talvez você precise. Se você não precisar, que bom, é uma coisa que você não precisa pensar agora. Mas se você, por exemplo, ficou viúva e tem filhos,
Você vai ter que contar as histórias, você vai ter que lidar. As pessoas morrem, e aqui, por exemplo, é muito diferente. Aqui um funeral, ele acontece 1 semana, 2, 3 semanas depois que a pessoa morreu. Ela fica no hospital como tipo congelada. As pessoas não precisam correr em pleno luto para ver caixão, isso, aquilo, com o outro, que eu acho que, por um lado, é muito melhor. Todo mundo que quiser vir para o funeral e que for convidado, porque é uma opção se convidar ou não, vai poder vir. Não é que nem, por exemplo, no Brasil, que a pessoa morreu, tantas horas, se a gente puder, a gente vai tentar fazer o velório de noite mesmo para enterrar de manhã. E vai passar a noite toda lá. Isso não acontece aqui. Isso não acontece. Aqui você tem tempo, no mínimo, normalmente 1 semana, para você mandar convites, avisos e convidar para o funeral, coisa parecida. É muito comum, por exemplo, o funeral, o enterro ser da família para as pessoas realmente mais próximas. E, digamos assim, reunir as pessoas que conviveram com a pessoa falecida, virem para um dia de celebração à vida, que é uma festa onde se vai ver fotos da pessoa, as pessoas vão contar as histórias de convivência, que é uma homenagem à vida, à celebração da vida que a pessoa percorreu, que é muito diferente no Brasil. A gente não tem esse tempo de celebração à vida, e eu acho que seria talvez muito importante. Eu me lembro quando meu pai morreu, por exemplo, o enterro foi muito 10, assim, no sentido de familiares conseguiram vir, várias famílias, porque ele vem de uma família de 14 filhos, então os irmãos do meu pai, os meus primos, e assim, a família era realmente grande, além de amigos. Meu pai é uma pessoa que era muito querida, mas igual é aquela realmente montanha-russa, né? Porque cada um que chega, você meio que chora, e aí conta algumas coisas, você meio que fica feliz de ouvir as homenagens, vamos chamar assim. Mas eu me lembro que tempos depois, o meu pai recebeu uma homenagem numa associação que ele trabalhava, e essa celebração e homenagem à vida do meu pai foi uma coisa muito boa, muito boa. É aquela coisa do legado que ele deixou, né? E que às vezes eu acho que eu sinto falta isso no Brasil, assim, né? Parece que a pessoa morreu e a gente, não é que a gente queira, mas de alguma forma parece que está excluída essa pessoa. E isso acontece muito, e dentro de uma visão de constelação familiar, nos processos, por exemplo, de alguém morreu cedo e a família não toca mais no assunto. Morreu na guerra ou coisa parecida, e essa exclusão gera situações no futuro das pessoas, energeticamente, né? Que é uma outra coisa que a gente vai ainda falar a nível de futuro. Então esses 4 mitos são mitos que são importantes que a gente entenda que eles são mitos. Você não tem que tomar decisões, você não tem o certo e errado, as pessoas não sabem o que você está sentindo ou o que é certo ou errado para você. Então, esse vídeo é para que você entenda que o seu processo é o seu processo e você vai estar fazendo da melhor forma possível. Se eu puder oferecer apoio, suporte e dicas ou coisa parecida, das coisas que eu estou aprendendo, das coisas que eu já aprendi, das coisas que eu já experienciei, eu vou estar passando isso. Te sugiro que sim, você faça o download do e-book gratuito, onde eu escrevo essas coisas, e me tomou tempo para tentar colocar de uma forma clara, mais objetiva, mas que você possa ler e absorver o que serve para você. O que não serve para você, não toma. Eu não sou a dona da verdade. E também acho que ninguém é dono da verdade neste assunto. Acho que existem vertentes religiosas, terapêuticas, de vida das pessoas, mas não passam de opiniões. Ninguém tem a verdade sobre absolutamente nada. Então, que você se permita a descobrir a sua verdade, o que serve para você. E que um dia que você queira ajudar alguém que vai estar passando em luto, você também possa ser a pessoa que vai dar o suporte, e não as regras, e não pressão, e não angústia para essa outra pessoa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você chegou até aqui, dá um like, compartilha, escreve embaixo se te ajudou,
Se não te ajudou, se pode ser melhorado, participa. Para mim é importante. Muito obrigada.